Tarde, meus irmãos. Hoje é um dia muito especial, porque nós vamos dar início a mais uma lição do trimestre. E nós vamos estudar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro maravilhoso. O verso base para nós estudarmos essa semana está em Atos capítulo 1, versos 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Interessante que o livro de Atos, ele foi escrito por um médico grego chamado Dr. Lucas. Na verdade, é o único que não era de origem judaica a escrever o livro do Novo Testamento. A autoria também do Evangelho de Lucas provavelmente é do mesmo Lucas que escreveu o livro de Atos. Comparando duas passagens de Atos capítulo 1, verso 1, e Lucas 1, versos 1, nós vamos ver que tem algumas passagens, algumas coisas que ligam os dois livros, né? Pontos que ligam os dois livros. Ele escreve para a mesma pessoa, que é o Teófilo, possivelmente um recém-convertido. E outro fator importante é que o livro de Atos, ele começa no término da sequência do livro de Lucas. Ou seja, o livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas, em ordem cronológica. Então, você lê Atos 1.1, Lucas 1.1, você vai ver que eles têm características que ligam, que dá a entender que os dois livros foram escritos por esse médico de origem grega, né? O livro dos Atos dos Apóstolos, ele é diferente dos evangelhos, porque os evangelhos falam, em sua maioria, do ministério público de Jesus. Alguns poucos falam do seu nascimento, mas é muito raro. Quer dizer, os evangelhos todinho, eles apontam mais o ministério público de Jesus. Já o livro de Atos, ele apresenta a história de um grupo de homens chamados aí por Deus para iniciar uma obra, que foi o princípio da igreja cristã, a igreja primitiva. E esse livro, ele aponta 3 décadas em que esses homens, usados pelo Espírito Santo de Deus, impactaram o mundo com a mensagem de salvação, que foi do ano 31, ano da ressurreição de Jesus, até o ano 62, fim da primeira prisão de Paulo em Roma. Este livro também marca a subida de Cristo e a atuação mais efusiva do Espírito Santo, tendo como marco a festa chamada Pentecoste. Quero lembrar aos irmãos que nós fomos chamados, na nossa época, para concluir essa obra iniciada lá em Pentecoste. Por isso, esse livro é muito importante, porque nós temos muito que aprender com a obra deles. Pois foi uma época em que a igreja expandiu de uma maneira fantástica. Houve um crescimento muito grande da igreja. Eu quero deixar, para concluir essa introdução, no vídeo seguinte. Que Deus te abençoe e fique comigo aí no vídeo seguinte para nós estudarmos mais uma vez, dando continuidade a esse estudo maravilhoso.